A chuva caía tão forte naquela noite que o som dos pingos no telhado abafava até os trovões. Eu estava sozinho na casa da minha avó, no interior de Minas, arrumando as coisas depois do enterro. Ela morreu dormindo, aos 92 anos, sem sofrimento aparente. Mas ao abrir o sótão para guardar caixas velhas, encontrei uma porta que eu jurava que nunca existiu ali. Era pequena, de madeira escura, sem maçaneta, só uma fechadura enferrujada em forma de olho. Quando encostei a mão, senti um frio que não vinha do ar, mas de dentro dos ossos. A porta se abriu sozinha, rangendo como se doesse. Havia um corredor estreito, iluminado por uma luz vermelha fraca que parecia pulsar. As paredes eram cobertas por fotografias antigas, centenas delas todas de pessoas que eu reconhecia. Meus tios, que sumiram na década de 80, a prima que se perdeu no mato quando eu tinha 7 anos, o vizinho que desapareceu depois de brigar com minha avó, todos olhando direto para a câmera, com os olhos arregalados, como se tivessem visto algo terrível, segundos antes da foto ser tirada. No fim do corredor, uma única cadeira de balanço, e nela, sentada, minha avó, viva, jovem, com o mesmo vestido do velório. Ela me olhou e sorriu com dentes que não eram dela. "Você demorou, meu bem", disse, com a voz dela, mas mais grave, como se outra coisa falasse por dentro. Eu guardei seu lugar. Ao lado da cadeira, havia um espelho antigo. Nele, eu me vi, mas não era eu. Era uma versão minha mais velha, com a pele cinza, olhos fundos, vestindo o mesmo pijama que eu usava agora. E atrás de mim, no reflexo, o corredor estava cheio de fotos. Agora incluía uma nova minha, tirada naquele exato momento. Eu corri, desci as escadas tropeçando, saí na chuva, entrei no carro e dirigi por horas até a cidade mais próxima. Só parei quando o sol nasceu. Voltei 3 dias depois, com a polícia. A casa estava queimada até o chão. Dizem que foi raio. Não sobrou nada, nem sótão, nem porta. Mas toda noite, quando fecho os olhos, vejo o corredor e a cadeira vazia, balançando devagar. Eu tentei esquecer, mudei de cidade, troquei de emprego, deletei todas as fotos antigas da família. Durante quase 2 meses funcionou. As noites ficaram quietas. Até a semana passada, estava no novo apartamento, em Belo Horizonte, tomando café da manhã, quando o interfone tocou. Era o porteiro. Voz nervosa. "Seu Antônio, tem uma senhora aqui embaixo. Diz que é sua avó. Quer subir." Meu coração parou. Respondi que era engano, que minha avó tinha morrido. Ele insistiu. "Mas ela conhece o senhor direitinho. Falou do seu apelido de criança, Zezinho, e disse que trouxe um presente da casa antiga." Desci correndo. No saguão, ninguém. Só um pacotinho embrulhado em papel pardo sobre o balcão da portaria. O porteiro jurou que a mulher saiu andando calmamente, mas sumiu na esquina antes que ele pudesse acompanhá-la. Dentro do pacote, uma chave pequena, de ferro, com o mesmo formato de olho da fechadura, e uma fotografia. Eu, dormindo na minha cama nova, tirada de dentro do quarto, na noite anterior. No verso, escrito com a letra trêmula da minha avó: "Você deixou a porta aberta, Zezinho. Agora eu posso visitar." Naquela mesma noite, acordei com o cheiro de terra molhada e café passado, o mesmo cheiro da casa antiga. O quarto estava escuro, mas eu sentia que não estava sozinho. A cadeira do canto, menos aquela cadeira barata que comprei no Magazine, menos balançava. Devagar, sozinha, levantei, acendi a luz. Nada. A cadeira parada. Mas no espelho do guarda-roupa, lá estava o corredor. As paredes vermelhas, as fotografias. A minha já não era mais a última. Tinha uma nova bem ao lado. Eu acordando agora, olhando para o espelho, com a boca aberta de susto. Fechei os olhos com força, contei até 10, abri de novo. O espelho mostrava apenas o quarto. Respirei aliviado, até ouvir o rangido. A porta do meu quarto, que eu sempre tranco, estava entreaberta. Do lado de fora, no corredor do apartamento, a luz fraca do sensor piscava vermelha. E lá no fundo, onde deveria ser a parede, havia uma porta pequena de madeira escura, sem maçaneta, só a fechadura em forma de olho. A chave queimava no meu bolso. Eu poderia jogar fora, poderia mudar de novo, ir para o outro lado do país, queimar a fotografia, quebrar todos os espelhos, mas eu sei que não adianta, porque quando criança, minha avó sempre dizia: quem abre a porta uma vez, Zezinho, nunca mais consegue fechar de verdade. Agora a cadeira no canto do quarto balança outra vez, devagar,
e a porta lá fora acabou de ranger, como se alguém estivesse girando a chave do lado de dentro. A chave não estava mais no meu bolso. Eu a senti e saí, como se tivesse pernas próprias. Um peso leve deslizando pela perna da calça até cair no chão com um tilintar metálico que ecoou demais para um apartamento de 50 metros quadrados. Quando olhei, ela estava parada entre meus pés descalços, apontando para a porta entreaberta do quarto. A fechadura em forma de olho piscou, como se tivesse pestana. Eu não me mexi, nem respirei. Só fiquei olhando aquela coisa no chão, esperando que fosse ilusão, pesadelo, qualquer coisa que não fosse real. Mas a chave começou a se arrastar sozinha, rangendo no piso frio, em direção à fenda da porta, como um inseto de ferro. Foi aí que ouvi a voz dela, não no corredor, dentro da minha cabeça. Baixa, carinhosa, exatamente como quando eu era criança e fazia bagunça. Zezinho, vem fechar pra vovó. A porta do quarto se abriu mais 1 centímetro. Do lado do fora, o corredor do prédio não existia mais. Era o outro corredor, o vermelho. As fotos nas paredes agora estavam mais próximas, como se tivessem dado um passo à frente. Eu via meus tios, minha prima, o vizinho, todos com os olhos mais abertos do que da última vez. E todos olhando para mim. A chave chegou ao batente. Subiu sozinha, encaixando-se na fechadura com um clique molhado. Minha avó estava ali. Não jovem, não velha. Eram as duas ao mesmo tempo. O rosto enrugado sobreposto ao rosto de moça, como uma foto mal revelada. Ela estendeu a mão. Os dedos eram longos demais. Você não precisa ter medo de mim, meu neto. Aqui dentro ninguém envelhece. Ninguém morre de verdade. Só, espera. Eu quis correr, quis gritar, mas meus pés não obedeceram. Era como se o chão tivesse virado lama quente. Dei um passo, depois outro, em direção a ela. Quando cheguei perto, ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Estavam geladas, mas queimavam. Ela sorriu, e eu vi que dentro da boca dela havia outro corredor, menor, vermelho, infinito. Você sempre foi o último pedaço que faltava, sussurrou. Agora a família está completa. Eu senti algo se rasgar dentro do peito. Não dor, alívio, como se eu tivesse carregado um peso a vida inteira e finalmente alguém o tirasse. A porta se fechou atrás de mim com um som de osso quebrando. Do lado do fora, no apartamento vazio, a cadeira parou de balançar. A luz do corredor voltou ao normal, branca e fria. O porteiro, horas depois, encontrou o lugar impecável. Ninguém atendia o interfone. A polícia arrombou no dia seguinte. Não havia sinais de luta. Só um cheiro leve de terra molhada e café passado. Colada no espelho do guarda-roupa com fita crepe, uma nova foto minha. Sentado na cadeira de balanço, ao lado da minha avó, sorrindo, olhos arregalados. Esperando quem vai abrir a porta da próxima vez. Quando a polícia tirou do espelho para colocar no saco de evidências, o papel estava quente. O sargento, um homem de 40 e poucos anos chamado Márcio, sentiu um arrepio que não soube explicar. Ele aguardou no bolso interno do colete dizendo que o ia levar para analisar melhor na delegacia. Os outros policiais riram, chamaram de superstição. Ele não respondeu. Naquela mesma noite, em casa, Márcio espalhou as fotos do caso na mesa da cozinha. A minha era a última. Ele ficou olhando por muito tempo. Depois guardou todas no envelope, menos aquela. Colocou-a debaixo do vidro da mesa de cabeceira, como quem guarda um santinho. 3 dias depois, a filha dele, a Clara, de 9 anos, perguntou por que tinha um moço estranho sentado na cadeira da avó dela no quarto. Que avó, filha? A que aparece só de noite. Ela balança a cadeira e fica cantando baixinho. Márcio gelou. A mãe dele tinha morrido quando ele era criança. Nunca teve cadeira de balanço em casa. Na madrugada seguinte, a mulher de Márcio acordou com ele falando dormindo. Não era conversa comum. Era uma cantiga de ninar antiga, mineira, que ele nunca tinha aprendido. A voz não era exatamente a dele. Era mais velha, mais doce, com um fundo rouco que parecia vir de longe. Quando ela acendeu a luz, Márcio estava sentado na beira da cama, olhos abertos, olhando para o canto vazio do quarto. Amor, você está bem? Ele virou o rosto devagar, sorriu. Tô ótimo. A família toda está aqui agora. No dia seguinte, Márcio não apareceu no trabalho. O celular tocava direto. A esposa foi até a casa dos pais dele, achando que tinha passado mal. A porta estava aberta. Ninguém dentro. Só a fotografia minha, que estava na mesa de cabeceira, agora na parede da sala, pregada com prego. E ao lado, uma nova foto.
Márcio sentado na cadeira de balanço, olhos arregalados, sorrindo. Minha avó atrás dele, mão no seu ombro. A esposa gritou tanto que os vizinhos chamaram a policial militar. Quando a viatura chegou, a casa estava vazia. A fotografia tinha sumido, mas no prédio ao lado, uma senhora idosa que nunca ninguém tinha visto antes, bateu na porta do 502. Abriu um rapaz jovem, recém-mudado. Ela sorriu com doçura, estendendo um pacotinho embrulhado em papel pardo. Moço, você deixou cair isso no elevador. Tem seu nome aqui, no papel, escrito com letra trêmula, para o próximo dentro. Uma chave pequena de ferro, formato de olho. E uma fotografia. O rapaz da foto era ele, dormindo, tirada naquela mesma noite. A porta atrás da senhora já não era mais a do corredor do prédio. Era madeira escura, sem maçaneta. E a fechadura piscou. Como quem espera